Encerrando aí nossa reunião de oração, vamos passar, portanto, ao estudo. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Malaquias. Nós temos estudado o livro de Malaquias nessas últimas semanas, sobre o tema: vale a pena servir a Deus quando tudo está dando errado? E hoje, como já mencionamos alguma coisa agora na devocional, na reunião de oração, vamos tratar sobre a justiça de Deus, né? Hoje, o tema da nossa aula é: onde está a justiça de Deus se o mal prospera? Nós olhamos para o mundo, parece tudo que é de ruim está em ascensão, e a ideia então, vale a pena servir a Deus se a realidade é essa? Se o ímpio prospera, se tudo dá certo para o descrente, que é o conflito lá que nós lemos agora há pouco, né, antes do estudo, aqui no Salmo 73, o conflito de Asaf. Então, se o mal prospera, onde está a justiça de Deus? Vale a pena servir esse Deus? Vamos ver o que nos diz aí na nossa sexta aula, né? Malaquias, capítulo 2, do verso 17, entrando aí no capítulo 3, indo até o verso 6. Ele até o verso 5, nós vamos fazer o 6 para ter depois uma transição também. Vamos ver de todos juntos, a uma só voz? Malaquias, capítulo 2, 17, entrando no capítulo 3 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: todos: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e esses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do íris e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e com prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ótimo. Nós vemos aqui então, irmãos, na sequência desse estudo, mais uma situação onde o povo está questionando sobre aonde está a justiça de Deus. Finalzinho do verso 17 diz: onde está o Deus do juízo? Onde está aquele que é santo, justo, para aplicar juízo sobre o povo? Veja que aos olhos do povo de Israel, o questionamento de Asaf era o questionamento deles. Parece que tudo dá certo para o ímpio. Eles chegavam ao ponto de pensar: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor.
É desse que ele se agrada. Deus se agrada do malandro. Deus se agrada daquele que faz mal, porque é ele que está sendo abençoado. Deus gosta dos persas, porque eles que estão prosperando, crescendo como reino. Deus não é justo. Deus exige de nós um monte de princípios e preceitos para aplicarmos ao culto, e na verdade quem é abençoado são os adoradores de outros deuses. Aonde está a justiça de Deus? Vale a pena a gente ficar servindo esse Deus? Se nada acontece para o nosso lado, a gente só fica levando a cabeça? Os adoradores de outros deuses, parece que as coisas são mais fáceis para eles. O crente fica doente, uma luta. O idólatra fica doente, faz uma novena e aparece com a cura. Mas eu falo assim, meu Deus do céu, cadê o Deus do juízo? Por que não pesou a mão naquela cananana que só lembrou do Deus dela na hora que ficou doente? E eu que estou aqui, domingo, após domingo, quinta após quinta, sábado após sábado, louvando, servindo o Senhor, estou aí lutando, definhando, e não sei não, hein, que eu vou morrer disso. Imagina, irmão, não é assim? E às vezes a gente questiona, por quê? Cadê o juízo de Deus? Onde está a justiça? O questionamento é, como servir a um Deus que se declara todo-poderoso e soberano, e permite que exista o mal, e que o ímpio seja próspero, enquanto que o justo sofre? Qual que dá para servir um Deus desse? Essa era a tônica, esse era o questionamento, né? Como eu já disse na devocional, no começo de Malaquias nós vemos o povo questionando sobre o amor de Deus. Agora nós vemos o povo questionando sobre a justiça de Deus. Nós vemos ele tratando dessa situação. Este então é um assunto difícil, que dentro do estudo da teologia é tratado aí por uma matéria que nós chamamos de teodiceia, né? Que é o que estuda a questão do mal, a relação do mal e da soberania de Deus. A questão, por que o mal existe se Deus é justo? Por que um Deus justo, santo, bondoso, permite que o mal exista e reina debaixo da sua grandeza? E que de certa forma é o que conduz a esse questionamento que nós estamos apresentando aqui. Em última análise se Deus é bom, por que o crente sofre e o ímpio tem vida fácil? Ok? Obviamente que não existe uma resposta fácil, né? Se você for pegar aí a Teodiceia e for entrar no estudo dela e ver as possíveis respostas, você vai ver que nenhuma delas vai suprir exatamente essa questão. Porque se tivesse, pronto, alguém já teria apresentado isso e nós estaríamos tranquilos. Mas Deus também não responde isso de modo claro. Ele simplesmente diz: olhe lá para frente, olhe para o fim. Eu permito o mal, eu permito a prosperidade do ímpio, eu permito situações adversas agora, porque dentro dos meus planos não é o momento de eu aplicar a justiça. Na verdade, segundo Apocalipse, a impiedade está sendo permitida para que haja provas suficientes, forjadas pelos próprios ímpios, para que no dia do julgamento nós tenhamos material de sobra para condená-los. Não é assim que a Polícia Federal faz? Fala para mim. Para mim não é tão complicado.
eu não tenho tanta dificuldade de entender uma situação dessa, porque a gente vê isso acontecendo na polícia. O que a Polícia Federal faz? Quando a polícia, isso não acontece no nosso país, graças a Deus por isso, mas se porventura, vamos pensar numa situação hipotética aqui, vamos imaginar que o presidente da República estivesse envolvido com uma situação ilícita, né? Ufa, ainda bem que nós não passamos nada por isso, mas vamos imaginar, eu sei que é difícil imaginar uma situação dessa, mas vamos tentar. E aí então a Polícia Federal, como órgão aparentemente tentando exercer a sua função, então ele não vai chegar lá, por exemplo, existe uma inclinação da nossa investigação porque o senhor está tendo algum caso aí de corrupção. Vai fazer isso? Não. O que eles vão fazer? Eles vão investigar. E na investigação, o que eles vão fazer? Eles vão dar, usando aí a gíria, vão dar corda. Não é assim? Eles vão dar corda. Para que o cara, através das práticas ilícitas, produza provas contra ele mesmo. Aí então faz grampo telefônico, aí põe gente na rua disfarçada, acompanha o dia a dia do indivíduo e permite o cara, na sua impiedade, criar provas contra si mesmo. Na perspectiva de Deus para com o ímpio, é isso. Vamos deixar esse cara fazer as reuniões com os presidentes das grandes instituições. Vamos deixar esses caras movimentar milhões. Vamos deixar esse cara mandar dinheiro para fora. Vamos deixar esse cara ser próspero na impiedade dele. Só que tudo isso, lembra lá em Eclesiastes capítulo 14?